de Lavocast, de Lavocast. Olá, eu sou João de Lavô e sou marido de Verônica, pai de Emanuele, de Rosita, de Simone e de Joel, e avô do Lucas, da Lívia, da Beatriz e do Davi. E sou contador de coração, né? E está começando agora o episódio 16 do De Lavocast. E hoje, alguns momentos não são apenas vividos, são registrados na história de uma profissão. Recentemente, tive a honra de ser homenageado pelo SESCAP Ceará, que é o nosso sindicato das empresas de contabilidade do estado de Ceará, e pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade do estado do Ceará, ao lado de duas mulheres que representam o que há de melhor na contabilidade cearense. Contadora Maria Ricardi Urbano e a minha filha, contadora Rosita Lavô. São 3 gerações, 3 trajetórias distintas, um mesmo propósito: mostrar que a contabilidade é mais do que números, é vocação, é serviço e é legado. Maria Ricardi tem uma história que inspira. Ela fundou sua empresa Ricardi Urbano Contabilidade em 2012 e desde então vem provando que competência, ética e sensibilidade podem e devem caminhar juntas na gestão de negócio. Sua trajetória é a tradução viva do protagonismo feminino que transforma empresas, equipes e visões de futuro. Hoje, aqui no De Lavocast, ela compartilha conosco o que aprendeu nesses anos de jornada, os desafios de empreender, a coragem de inovar e a força do ser mulher, mãe e líder em um mercado que, por muito tempo, resistiu a reconhecer esse protagonismo. Este episódio é uma celebração da contabilidade contemporânea, da liderança com propósito e do equilíbrio entre técnica e humanidade. Porque, no fim das contas e dos balanços, o que realmente importa é o impacto que deixamos nas pessoas. Seja muito bem-vinda, Maria Ricardi Urbano, ao De Lavocast número 16. E que essa conversa inspire uma nova geração de contadores e empreendedores a fazer da contabilidade um instrumento de transformação. Maria Ricardi, seja muito bem-vinda, querida. De Lavô, é um prazer enorme, você não tem ideia do quanto eu estou com o coração aqui imensamente agradecida, porque, primeiro, por ser convidada para participar de um podcast com um mestre, com um doutor em contabilidade como você, porque você representa realmente, é uma referência para a nossa classe. Obrigado. Então, assim, isso para mim é imensamente valioso. Eu brinco que a maioria das coisas na vida da gente, elas não têm valor material, mas ela tem um valor de gratidão e de sentimento enorme. Então, imensamente obrigada por abrir esse espaço para eu falar um pouquinho sobre a minha pessoa física e a minha pessoa jurídica. Oh, muito obrigado. Maria, como é que eu posso lhe chamar? De Maria ou de Ricardi? Ricardi. Ricardi, quando você fundou a Ricardi Urbano Contabilidade em 2012, quais foram os maiores desafios de se posicionar como mulher à frente de uma empresa contábil no mercado tradicionalmente masculino? Na verdade, os desafios eles persistem até hoje. Porque o que acontece? Tudo na vida da gente tem que ter planejamento. Porém, tem um detalhe. A Ricardi Urbano, planejamento para ela nascer foi simplesmente zero. Ela nasceu de uma necessidade. Eu sou a segunda filha de um time de 8. Meu pai e a minha mãe praticamente não sabiam ler. E
eu sou a primeira filha mulher de uma carreirinha de 7. Tive só um irmão homem que ficou entre nós por 2 horas. Então, o que acontece? A gente de uma família extremamente paupérrima materialmente. Mas se tem uma coisa que o meu pai e a minha mãe que fez maravilhosamente bem, criou 7 filhas mulheres, onde uma não concorre com a outra. Pode parecer surreal, mas essa é a realidade lá de casa. Porque o que acontece? Se a gente brigasse uma com a outra, o papai e a mamãe simplesmente, meu amor, colocava a gente para dormir juntinhas na mesma rede. Se amando, tem que se amar. Então, isso, o que acontece? Lá em casa tinha uma regra. Eu me sinto extremamente felizarda, porque a gente não tinha brinquedo, sou de Mombaça, passava 2 horas, pegava um pau de arara para ir para onde eu nasci. Estou falando isso para chegar na Ricardo Urbano, que é para fazer um link. Então, o que acontece? Só que a gente brincava, meu amor, com os brinquedos melhores que existia. Por quê? Brinquei demais com os brinquedos da Marluz, filho do doutor Valdomiro Tavra, que ele era, além de médico, ele era o prefeito de Mombaça. E naquela época, você era todo mundo. Era como se fosse todo mundo, tá todo mundo na mesma. É criança, vamos lá, fica brincando, brinca com as melhores bonecas. Porém, a minha mãe e meu pai ensinou, se chegar em casa com uma borracha, você ainda apanha, porque apanhava mesmo, e eu acho, não que eu seja a favor da palmada, mas eu acho que todas que eu levei foram bem aplicadas, deram resultado, e a gente tinha que devolver. Então, isso me deu um conceito muito grande de que o dinheiro do outro é do outro e o meu é meu. Me permite transitar entre todas as classes sociais e sabendo perfeitamente qual é o meu papel. Então, com isso, contei um pouquinho para contextualizar. Então, quando eu tinha por volta de 13 anos, vim para Fortaleza, fui para morar com uma prima minha, que a gente achava que ia ter uma vida melhor. E também eu não vim porque minha mãe pensou que ia ser melhor para mim, não. É porque eu era um terrorzinho, viu? Então, o que acontece? Dei um olé na minha mãe, fui assistir o Vivo Gordo. Vocês não sabem nem o que é, mas o João de Lavor sabe o que é. Fui ver televisão, eu tinha 11 anos de idade e a televisão ainda era na praça. Na praça. Aí a minha mãe estava de resguardo da minha irmã mais nova, eu botei tipo umas almofadas em cima da cama e fui para a praça. Teve um acidente de carro, o carro passou por cima do banco, matou um amigo meu e feriu a maioria da gente que estava lá. E eu fui uma delas que escapei porque fiquei embaixo do pneu do carro, quebrei os 4 dentes da parte superior. Quando foram avisar para minha mãe que eu tinha sido atropelada, minha mãe disse que não, que eu estava dormindo. Quando olhou, eram os panos, as almofadas que tinha lá. Era tudo fake. Quando ela chegou no hospital, meu pai nessa época, para ajudar, foi trabalhar em São Paulo como cozinheiro para mandar a comida para casa. Minha mãe, quando olhou para mim, que eu morta de feliz, mãe, eu nem morri. Ela disse assim, pois você não morreu do acidente, mas quando você ficar boa, você vai morrer do acidente. E assim eu vim para Fortaleza e vim achando que ia ter uma vida boa. Muito pelo contrário, fui ser empregada doméstica não remunerada. E aí tem toda uma história. Então, quando chegou em 93... eu decidi fazer ciências, decidi que um chefe meu disse para mim que eu precisava muito estudar. Muito bem. Então, quando ele pediu para eu estudar, fui fazer cursos, porque eu trabalhava na Ali Nordeste, que era uma empresa fazia calças jeans, e daí começou a minha trajetória, né? Eu só fui entrar na contabilidade em 1997 para 98. E o que acontece? Quando eu entrei no mundo da contabilidade, que também tem uma pergunta sobre isso, depois que a gente conversa, então o que acontece? Eu descobri que eu não sei quem escolheu quem. E assim, como todas essas coisas que aconteceram não foram planejadas, assim surgiu a Ricardo Urbano em 2012. Eu sou mãe solo. Não foi produção independente, foi porque tinha que ser, e eu digo para todo mundo que foi meu maior erro e que se transformou no meu melhor acerto. Maior acerto, Meu maior patrimônio que eu tenho. Como é o nome dele? Gabriel Ricardo. É o Gabriel, Tem quantos anos já? Tem 19 anos.
Olha, um filho assim magnífico. Maravilhoso. Nem se eu tivesse feito um script, Deus tinha me mandado um filho tão maravilhoso. Exatamente. Então, o que que acontece? Eu trabalhava na BS-PA, eu fui a primeira gerente contábil da BS-PA. Oh, show de bola, muito Então, bem. eu só trabalhei em grandes empresas. Em A única grandes- empresa pequena que eu trabalhei foi a Ricarte Urbano, A né? tua mesmo. igual a mim também. Só a minha. É. Aí, o que que acontece? Então, o Gabrielzinho, quando nasceu em 2006, ele nasceu com uma série de problemas de saúde. E quando foi, então, de 2008 a janeiro de 2011, eu fui imensamente feliz na BS-PA. Porém, quando foi em 2011, a BS-PA comprou as empresas no Rio Grande do Norte e eu fui transferida para lá. Então, o que que acontece? Eu ia todo domingo à noite e voltava naquele voo de madrugada Para Natal? para Natal. O meu filho já era fazer que nem o. Só que como eu sempre tive um suporte familiar muito maravilhoso. Tipo assim, mais bem cuidado do que se fosse por mim. Show de bola. Só que quando chegou um dia, terminou a operação que eu fui fazer e quando eu fui no último final de semana, eu comecei a sentir o cheiro do Gabriel aqui no aeroporto de Fortaleza. Eu fui o tempo inteiro. Quando eu cheguei lá no hotel, eu até comentei com o Alexandre, que era o motorista que ia pegar a gente lá. Aí eu disse assim: Alexandre, eu estou o tempo inteiro sentindo o cheiro do Gabriel. Acho que eu preciso ficar um pouco mais de tempo com ele. Quando eu cheguei no hotel, que eu abri minha bolsa, ele tinha pego, sabe aquelas colônias mamãe e bebê? Derramou a colônia inteira numa fralda. E quando eu abri a bolsa, eu disse: eu não venho mais para cá. Aí isso foi em março de 2012. Aí, quando eu cheguei, eu conversei com a minha diretoria financeira e disse assim: olha, nem eu estou mais feliz com a ABS, nem a ABS está mais feliz comigo. Resumo, eu sou uma péssima motorista. Pronto, a gente teve essa conversa, pedi para ela me arrumar uma recolocação profissional. Naquela época eu não tinha um computador, não tinha um celular, porque quando eu entrei na ABS, eu entrei para me aposentar. E o que acontece? Que eu nunca trabalhei pouco tempo numa empresa. Muito bem. Aí eu bato na coluna daquele edifício do Metrópole. E eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima, porém eu sou uma católica péssima. Quando eu bato na coluna, eu tive a sensação, eu vi um fecho de luz assim na minha frente. Ali mesmo com o carro batido, liguei para minha irmã, que é a Benedita. Bené, eu vou abrir um escritório de contabilidade. Nunca tinha pisado o pé nem no escritório de contabilidade. E ela disse assim: você vai? Eu vou, acabei de pedir demissão da ABS. Fiz um acordo aqui e eu vou sair da ABS. Pronto. Pois então, tá bom, você só não pode se meter em coisa legal, blá, vocês cortou. Aí liguei para a doutora Francisca da Martins e lembro: doutora Francisca, acabei de sair da ABS, preciso que a senhora me ajude a abrir um escritório para mim. Aí assim ela foi prontamente. Aí liguei para Raquel Botelho, que é da BSPA, que nessa época eu trabalhava. Raquelzinha, meu amor, eu acabei de sair aí da ABS. Preciso que você desenhe uma logomarca para Ricarte Urbano, que eu vou abrir um escritório de contabilidade. Em resumo, foi assim que nasceu a Ricarte Urbano. Porém, foi um desafio tremendo. Nunca tinha visto falar naquele simples da vida, minha Nossa Senhora do Céu. Simples nacional, que não tem nada de simples, que não tem nada de simples. Outra, eu acostumada a vida inteira, toda dúvida que eu tinha era um advogado que você tem para ligar. É um especialista. É uma assessoria muito boa, de uma grande. Não, perfeito, auditoria para todos os lados. E de repente você se vê sem nada, né? Sim. Sem cliente, sem nada. Aí o que acontece? Liguei para uma grande amiga minha, que eu a chamo de anjo da guarda, que é a Janine. Janine, meu amor, eu saí da BSPA e preciso que você me indique cliente. Por quê? Eu não tinha um planejamento financeiro, porque lá em casa, as receitas lá de casa, elas sempre foram juntas, sabe? Exato. Uma ajuda a outra, uma paga isso, outra paga aquilo. Então, o que acontece? Até porque quem sempre ganhou mais foi eu e a Benedita. As outras ganham menos, são casadas, mas mesmo assim precisa que a gente dê uma ajuda, né? E mora tudo perto, as 7 irmãs? As 7. Lá em casa, o grupo mais animado que a gente tem é o da família, da nossa família. Outra coisa,
todo final de semana estão as 7 juntas. O meu paizinho, Isso é lindo. que não está mais aqui entre nós, faleceu há 4 anos atrás. Era uma das coisas que ele mais amava. E a gente continua do mesmo jeito. E assim foi que nasceu a Ricarte Urbano. Muito bem. Mas aí, antes da Ricarte Urbano, eu quero saber agora por que ciências contábeis, por que contabilidade? Você já deu umas dicas aí, mas tem alguém na família ou você se inspirou em alguém que você goste muito, que você admire muito? Enfim, por que contabilidade para Ricarte? Olha, não tenho ninguém na família que seja contador e, na verdade, não houve inspiração de ninguém, só inspiração divina. Só divina. Na verdade, eu queria fazer direito, esse era o meu sonho, e eu vou fazer direito quando eu completar 60 anos, daqui a 4 anos. Se Deus quiser. Vou fazer direito, assim, como se eu estivesse me arrumando para ir para a faculdade, como se eu estivesse indo para uma festa. É um hobby. Exatamente. Aí, o que acontece? Só que eu sabia, eu só poderia estudar na UFC ou na UES. Eu estudei a vida inteira em colégio público. E, para poder fazer cursinho, foi o que eu fiz. Peguei o registro de todas as minhas irmãs. Peguei minha carteira profissional, porque eu ganhava um salário na Li Nordeste, o meu pai ganhava um salário na Maneira, que era que controlava os vigilantes do Ronce. Fui no Farias Brito. É o novo Ronce aí? É o novo. Só que uma coisa, de Lavô, que eu sempre tive muito certo na minha vida. Tudo eu parto do princípio que eu já tenho 50%. Muito bem, Sempre. Aí cheguei lá que antes era Farias Brito, né? Ali próximo da Igreja do Carmo. Aí eu cheguei lá, falei com ele, acho que na época era o Marcélio, e disse para ele, olha, é o seguinte, eu preciso fazer cursinho, aqui, ó, a gente só ganha isso. Aí eu trabalhava de 6 às 14, lá em Maracanaú. Aí ele disse assim, é o seguinte, eu disse assim, olha, eu só tenho o dinheiro da matrícula. Ele disse, pois então é o seguinte, se você mostrar que você realmente está interessada, você não paga a mensalidade. Show de bola. E assim foi. Aí eu passei em economia na primeira fase na Federal. Na Federal, ótimo. Aí fiz o S, não passei. Aí fiquei morta de vergonha, fui fazer cursinho no Ângulo. Aí quando foi em 95, eu passei na primeira etapa de novo em economia na Federal. Na Federal. E fiz o S. Quando eu fiz o S, eu fiquei em 9º lugar. Eu fiz para serviço social. Porque serviço social, ele tinha muitas cadeiras que se assimilavam ao direito que tinha na Unifor. Fiz 2 anos de serviço social. Já pensando no direito. Aí, o que acontece? Eu achava totalmente desumano você estudar tanto para você não conseguir colocar em prática o que você está estudando. Exato. Me desculpe, as minhas amigas do serviço social sabem o quanto eu amo e eu acho que meu amor por gente vem daí. Mas naquela época, o serviço social ele era utilizado para dizer para os funcionários o que o chefe não tinha coragem de dizer. Então, o que acontece? Quando foi... Aí eu já estava... Aquilo não casava comigo. Aí, quando foi um dia, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais, vou mudar de curso. Aí eu olhei aquela lista que bota lá na UES. Para transferência de curso. Para quando eu contei para minhas amigas, não, mas você não vai passar, que é um outro vestibular interno. Como se não, para mim... Tipo assim, não, eu sei que não é uma resposta, mas para mim o não funciona bem assim. Exato. Aí eu olhei, esse curso aqui eu gostei dele. Aí eu olhei e disse assim, já fiz uma parte de lá, faço uma parte de cá, vai para o direito. Quando eu cheguei no curso de Ciências Contábeis, misericórdia de Deus, já detestei o curso de cara. Primeiro, porque eu já estava na época com o quê? Com 20... Eu entrei com 25, eu estava com 27 anos, né? Aqueles meninos em tudo de 19, 20, um monte de playboyzinho, tudo lindo, e eu a idosa, que vinha do trabalho lá do Acarape, né? E eu acostumada no serviço social, eu sou uma pessoa que eu simplesmente amo gente, amo contato físico. Aquele povo tudo assim frio, ninguém dá boa noite, ninguém pega... Tudo chique? Tudo chique, tudo. Aí quando esperei chegar o meu aniversário, que foi dia 31 de outubro, aí... Fizeram, no serviço social fizeram uma homenagem para mim na sala, e o professor de cálculo, que era o Joseni,
Eu acho que você conheceu ele. Exato. Que eu fiz ciência contábil lá também. Pois é, aí o Josenito disse assim, quem é esse Ricardo? Aí eu morta de tímida de lá. Já me levantei, eu disse assim, professor, não é o Ricardo, é a Ricardo. E as minhas amigas do serviço social fizeram isso aqui, porque eu não aguento mais esse povo tudo frio, ninguém dá boa noite, ninguém pergunta como é que você está, como você foi, se você precisa de ajuda. Se esse teto aqui fosse de gesso, eu já tinha extrapolado ele 200 vezes. Eu não sei nada disso que o senhor fala aí na aula do senhor. Eita. De lavou, a partir daí, o curso se transformou, eu fui adotada pela turma, foi os meninos me ensinavam, então, aí, meu amigo, o meu amor pela contabilidade se transformou de um jeito que hoje, tipo assim, se existisse uma outra vida e tivesse que vir, eu ainda queria vir como contadora. Muito bem. Porque eu acho que nenhuma outra profissão ela consegue mapear e fazer uma leitura tão precisa da realidade mesmo de uma empresa, de um CNPJ ou até mesmo de um CPF, como a contabilidade. É bacana demais. Como os números eles falam. Eu digo assim, que não adianta o empresário querer mentir para o contador. Porque se você olhar, você extrai dali tudo. Você tem uma verdadeira história na mão. E o contador, todo contador tem um pouco de psicólogo também. Exatamente. Ele saca as coisas, né? A gente tem essa qualidade de sacar as coisas assim, em cima mesmo. Uhum. Ricardo, eu ouvindo a sua história aí também, eu quero dizer por que eu também enveredei pela contabilidade. Em 1982, eu fui pelo Banco do Nordeste lá para Brejo Santo. Nós moramos 9 anos em Brejo Santo, eu e minha mulher, e nós temos 2 filhos que nasceram lá em Brejo Santo, a Simone, que é médica, e o João Elton, que é advogado. E lá eu trabalhava no Banco do Nordeste durante o dia e à noite eu não gostava de novela, não gostava de ficar assistindo novela. Aí eu disse, vou fazer o técnico em contabilidade. E naquela época o técnico eram 2 anos e era realmente um técnico muito sério. Era uma mini faculdade. Então eu fui lá para o colégio Padre Viana, né? Eu conto isso até em algum livro meu, que está saindo a 2ª edição agora. E que eu vou comprar. É o Alta Performance, faça mais com menos. E aí eu fui lá para o Colégio Padre Viana e fui fazer o técnico. Quando eu terminei o técnico, em 1984, o professor Zé Teles, que era o dono do colégio, né? E seu neto, Napoleão, me convidaram para eu ser professor. Já fui ser professor, terminando o técnico e já fui ser professor. Mas, enfim, aí em 95, quando eu vim aqui para Fortaleza, eu já fui tentar exercer a profissão. Em 99, já abri a de Lavô Soluções Contábeis, que está completando agora 26 anos, né? 26 anos de Lavô. E tu vai já completar os 30. Os 30, né? Aí nesse sentido, aí eu tentei na UES também, mas passei no vestibular da UFC 15 anos sem estudar. Passei para economia nas 2 fases, fiz ainda 1 ano e meio de economia, mas passei também para pedagogia na UES. Aí achei que as 2 eram muito pesadas, aí fiquei com pedagogia, terminei pedagogia e no último semestre de pedagogia, já passei para o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da UFC. Aí, mas sempre com a cabeça nas ciências contábeis, na contabilidade. Aí eu decidi entrar como graduado lá na Unifor, entrei, estudei 1 ano e pouco, e fiz essa prova que você fez. Essa prova é um mini vestibular. Tinha 96 candidatos para 8 vagas. Então, aí eu voltei para a UES e terminei ciências contábeis na UES, né? Então, é só para dizer que também a contabilidade ela se encaixou assim, porque eu sempre fui da área bancária, né? Eu trabalhei 23 anos em 4 grandes bancos: Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, tudo através de concurso público, né? Então, nesse sentido foi que a contabilidade entrou na minha vida. E entrou e eu, como você também, a gente se apaixona, né? Ricardo, a sua formação internacional, que a gente estava falando aqui, tem esse MBA lá da Europa, que eu quase que eu e minha filha Rosita Lavô, também a gente ficou muito propenso a fazer, que é um convênio com as entidades de classes aqui, o SESCAP, CRC e etc. E essa formação ela é muito bacana, que ela é à distância, mas quando você vai lá, você consegue se inscrever no que eles chamam lá, é como se fosse o nosso CRC daqui, mas só que você pode exercer a profissão lá em Portugal, na Espanha, em alguns países, né? Mas principalmente em Portugal. Aí eu quero saber de você como foi essa experiência e o que é que você pode dizer para nós, contadores do estado do Ceará, qual o depoimento que você pode nos ajudar, isso aí, o quanto melhorou a sua atividade contábil. Olha, de Lavô, foi um divisor de águas, até porque quando a gente fez essa especialização, não estava ainda em vigor essa questão da reforma tributária, só se falava, né? E o nosso curso, ele foi muito, muito bom, porque era assim, foi uma parceria do SESCAP com o Instituto ICIA em Aveiro, uma instituição reconhecidíssima. Excelente, né? Excelente. E eu tenho a maior vontade até de fazer um mestrado em contabilidade. Lá, né? Lá. Se puder. Lá ou aqui um dos... Ou misto, né? Misto, assim. Misto. Híbrido, né? Que eles chamam. Isso mesmo. Aí o que acontece? Era um comparativo muito legal, porque na época a gente estava fazendo o quê? Você pegava o IVA de lá, porque... Quando a gente analisa, é muito simples. Lá é bem mais prático. Até o nosso IVA aqui é complicado. É o imposto único, né? Lá, isso, realmente. Exatamente. Então, era tudo comparando, fazendo um paralelo entre a contabilidade brasileira e a contabilidade europeia. Então, é muito mais tranquilo você entender a contabilidade europeia. Então, isso deu uma substância muito maior para a gente até entender melhor a nossa legislação. Porque até então você lia, eu falar por mim, eu lia e você não tinha algo em paralelo para comparar, sabe? Exato. Então dá uma visão assim fabulosa, eu acho que tem que ter mais desses cursos, mesmo sendo EAD, não é uma coisa que prejudica a qualidade, porque é como eu digo, um EAD bem feito, ele é melhor do que um presencial só de corpo. Porque exige muito, né? Exige muito da gente, o EAD. E isso aí, a gente tem aquela noção que contador, ele não é só, ele é um gestor do futuro e não só um registrador do passado, né? Então, antigamente, né, a gente, toda a sociedade brasileira via o contador como alguém para registrar fatos passados. Mas hoje, nós, das ciências contábeis, nós, contadores terceirizados, inclusive, nós ajudamos a você, micro e pequeno empresário, a você prever o futuro, a você trabalhar com orçamento, a você realmente se engajar com a sua empresa pensando no futuro e não no passado. Que o passado sirva somente como exemplo, como referência e como exemplo, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? Mas, Ricardo, você como CEO, né? O nome bonito agora, né? CEO da sua empresa Urbano Contabilidade, né? Como é que você consegue equilibrar a questão da técnica, das pessoas? Você é muito boa em relações com pessoas, né? E quais são qual é o princípio que você adota para você liderar a sua equipe lá na Urbano Contabilidade? Na Ricardo Urbano, o princípio básico, eu criei um princípio novo para a contabilidade. Como é? Eu preciso, quando eu estou precisando contratar alguém,
Eu primeiro chamo a pessoa e converso. Eu preciso sentir que eu quero estar perto daquela pessoa. Daquela pessoa. E outra coisa, depois que eu sinto isso, a última coisa que eu olho num candidato é o currículo. O que eu valorizo na hora em um profissional? De contratar. De contratar. É a questão se ele é uma pessoa íntegra, porque na Ricardo Urbano tem uma coisa imperdoável. Que é um valor, a confiança. A confiança. Certo? É um Vou valor só te dar um exemplo. Ele, para mim, é um valor tão forte, que eu tenho uma... Gente, eu não tenho nenhum problema, já digo de cara, que você não fez uma atividade, que você quer ir pintar o cabelo, meu amigo. Se você quer fazer a unha, eu só preciso que você me diga. Agora, você não me deixe descobrir por terceiros e nem que eu ligue e não saiba onde você está. Exato. Porque eu sou terrível nesse assunto. Eu já cheguei a sair de onde eu estava e arrancar o computador e trazer com tudo. Da pessoa lá. Eu não perdoo, deixo claro. E outra coisa, as regras da Ricardo Urbano são extremamente claras. Eu tive muita dificuldade de me adaptar com o trabalho home office. Hoje, a minha equipe trabalha toda home office. Nós somos uma equipe ao todo de 12 pessoas. E todo mundo home office? Todo mundo home office. E funciona muito melhor do que o que a gente funcionava presencialmente. Você usa algum aplicativo, algum software para esse controle, não? De produtividade? Sim. Eu tenho um controle que não é software, tá? Mas é um controle manual. Manual, interno. Mas o que acontece? Eu uso o domínio. O domínio, certo. Que ele já dá uma relação de tarefas de tudo que você fez. Só conta o tempo que você realmente está usando. De acordo com a senha do funcionário, da pessoa, e outra coisa. E eu confesso para você que com a minha equipe, eu olho, toda segunda-feira a gente tem uma reunião de alinhamento, eu não aceito mimimi entre um funcionário e outro. A gente, na Ricardo Urbano, não fica um funcionário falando... Todos têm liberdade. É transparência mesmo. Transparência mesmo. Outra coisa, se eu fizer alguma coisa, tanto é uma relação dupla, de mão dupla. De mão dupla, o que acontece? Para mim, como é que a gente funciona hoje na Ricardo Urbano? Para mim, eu não quero saber se ele está entrando 8, se ele está entrando 10, se ele está trabalhando, qual é o horário que ele está trabalhando. Ele tem que me entregar isso nesse produtividade dia e neste horário. Outra coisa, não pode deixar um cliente sem resposta. Sem resposta, exatamente. Então, as regras na Ricardo Urbano são essas. São bem claras, São bem claras. Eu estava vendo aqui, quando a gente tem esses pilares que você falou aí, transparência, respeito e desenvolvimento humano, aí dá para trabalhar realmente com menos estresse, né? Mas, Lavô, o que é importante disso não é você falar, você está entendendo? Você tem que agir, você tem que demonstrar mesmo. Você tem que estar com isso no dia a dia. No dia a dia. Porque se não for assim, a equipe precisa entender. Ela precisa entender. Eu brinco que eu tenho uma funcionária, que eu digo que eu tenho medo dela, é a Tayane. Ela é minha coordenadora. Ela me conhece tão bem que eu não consigo hoje saber se uma resposta no Instagram foi minha ou foi dela. Muito bom, muito bacana. Ricardo, quais são os pilares de uma gestão contábil moderna e eficiente em grandes empresas? Que você trabalhou em grandes empresas, eu quero pedir a você para recordar um pouco como é também a contabilidade nessas grandes empresas por onde você passou. Olha, primeiro, o que acontece? Você tem que ter muita questão das automações. Muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Um ERP bacana, né? Um ERP bacana, totalmente integrado. Integrado, né? Principalmente com cadastros de fornecedores e clientes realmente bem feito. E atualizado. Cadastro de produtos. Não adianta nada você não ter
tudo isso bem feito, igualzinho, porque se você tiver um produto classificado com a NCM errado, com o CST errado, você já atrapalhou tudo. E atrapalha todo um processo, Todo um né? processo. De várias pessoas. Outra coisa, você precisa ter compliance. Compliance, Porque exatamente. a gente acha, compliance. É um nome bonito, um nome em inglês. Bonito, mas o que acontece, gente? O compliance nada mais é do que você ter um relatório transparente. Para controle, monitoramento. Né? Para controle e monitoramento, e que você possa ter uma tomada de decisão. Até porque você precisa ter um orçamento, você precisa ter um fluxo de caixa bem administrado. Porque o que acontece hoje nas pequenas e médias empresas? Que simplesmente o dono da empresa, como ele que tem, eu brinco que ele que tem a chave do cofre, ele simplesmente acha que aquele saldo que tem no banco é dele, não é da empresa. E não é da empresa. E aí muitas vezes falta o dinheiro para pagar os tributos e assim sucessivamente. E eu vejo também que nas grandes empresas, como você falou aí, a tecnologia, a integração entre o sistema e a inteligência e propósito da empresa, uma grande empresa como o grupo BSPA, né? Então, é um grupo, é um mundo de quantidade de pessoas, de software. Então, no caso das grandes empresas, ainda esse controle tem que ser bem maior do que nas micro e pequenas empresas. Exatamente. E uma outra coisa, falando da ABS. A ABS é uma empresa extremamente ética. Muito bom, O doutor Beto, ele é uma pessoa muito ética. Show de bola. Então e isso aí tem a ver com o propósito, tem a ver com que a empresa ou o grupo econômico quer que fique consolidado, né, no seu nome, na sua marca, no seu branding que eles estão chamando muito agora. Ricardo, e o que você me diz sobre a questão da inteligência emocional? É uma competência essencial para líderes contábeis? Como isso impacta lá na sua empresa? Olha, isso aqui para mim, eu acho que a inteligência emocional, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre inteligência emocional, certo? Porque o que acontece? Eu brinco e é uma realidade. Eu não aprendi a fazer a cara da Mona Lisa. Desculpa uma coisa com a outra, mas a cara da Mona Lisa? Você precisa saber o momento certo de falar, de calar, de você saber ouvir. E, acima de tudo, não é todo mundo que você tem que ouvir muito e falar pouco. Então, por que eu digo que eu não sou um exemplo de pessoa de inteligência emocional? Porque, meu amigo, eu chego em 2 minutos, 3 minutos, eu já estou achando que sou íntima da pessoa, então eu não posso. Isso eu considero como algo que eu trabalho, mas eu brinco que é igual a... dia por vez, eu vou bem certinho aqui para uma reunião. Aí tem uma recaída. Por exemplo, na nossa reunião do BNI, né, quarta-feira, eu saí de casa, eu disse, não, quando eu chegar lá, não vou abraçar ninguém. Não eu vou me comportar. Todo mundo chega e simplesmente só fala, pega na mão e abraça. E, oi, tudo bem? Mas, assim, eu tenho necessidade de calor humano. Você está entendendo? Porque, assim... Mas isso eu acho que já é mais forte. Não, e é da sua personalidade. Olha, eu tinha... O meu escritório antes era ali no Scopa, né? E eu amava aquela vista que ele tinha. E eu ficava olhando assim para aquelas lâmpadas. E eu sempre pensava assim. Porque ficar as janelas tudo acesas. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus. Quantas pessoas estão dentro desses apartamentos aí, belíssimos, com maior luxo, com tudo, e se sentindo imensos, isolados, né? Sozinha. E tem uma coisa que eu acho espetacular. É você ser feliz no pouco. Não é que você pense pequeno, você tá entendendo? Lógico, Mas é você ser feliz no pouco. E no dia a dia. E ser feliz no dia a dia. Tipo assim, se eu te disser pra você que, gente, eu não amo. Eu amo coisas boas. Amo de paixão, amo lugar bom, amo comer bem. Olha, meu amigo, eu acho que eu carrego um dinossauro na boca. Amo
fazer aquilo. Tu era para ser esposa de um sheik. Porque pense no negócio que eu amo, é ouro. É ouro, né? Mas em contrapartida de lavor, eu fico assim pensando, gente, você já pensou quando você chega em casa, que você tá, mesmo que você tá no ar-condicionado, você sabe que você toma um copo de água gelado. É. Você agradecer, É, sabe? Ou então, tipo assim, uma coisa que é um valor inegociável para mim é eu me deitar no meu travesseiro e eu ter a certeza de que eu fiz o melhor. É tanto que a Ricardo Urbano, não querendo nem dizer nada, nem insinuar nada. Mas é que eu não trabalho, é uma regra que eu não trabalho. Não trabalho com farmácia, não trabalho com posto de gasolina, não trabalho para... Faço contabilidade pública e não trabalho para político. Ué, show de bola. Não trabalho. É. Eu não quero trabalhar nesses segmentos. Outra coisa. Eu tenho um propósito que não é na minha vida pessoal e nem na minha vida profissional. Não é só pessoal e nem profissional. Porque, infelizmente, na inteligência emocional, a coisa que eu mais fui criticada nessa vida, e onde foi, uma pergunta que você me fez, os desafios de lavor, que eu mais sofri foi de ouvir que eu não tinha perfil, que eu não tinha capacidade para ser empresária. É fogo, né? Certo? De lavor, e eu ouvi isso de gente muito grande. De pessoas que eu olhava para ele e eu dizia que ele era meu espelho. Porém, ele me fez refletir sobre uma coisa. Ninguém sabe quem eu sou mais do que eu. Exatamente. Sabe? E o que acontece? Então, isso... Hoje tá muito lindo. Eu já fui tão humilhada, porque toda mulher gosta... Ai, eu gosto de chocolate. Eu gosto, meu amor, de rapadura. Eu já fui humilhada de uma diretora minha pegar a minha bomboniere cheia de rapadura e ir numa reunião de gerente. Oh, como pode a gerente contábil de uma empresa como dessa, que recebe banqueiro, com a bomboniere cheia de rapadura? De lavor. Se eu fosse levar isso em conta, só que na minha vida, conta o quê? Conta as pedrinhas que são colocadas, eu uso ela como um trampolim para estar aqui linda, brilhante e maravilhosa e convidada por uma pessoa linda como você. Obrigada, meu amigo. Muito você bom. Corta essa parte. Muito bom. Ricardo, na de Lavor Soluções Contábeis, a gente acha que contador não é só ser técnico. Você tem que ser humano, você tem que ser sensível, você está certíssimo, você tem que ser ético. Eu sempre digo lá na nossa empresa que a gente só orienta para o nosso cliente, o micro, pequeno e médio empresário, aquilo que está na lei, aquilo que a lei exige. Então, se algum cliente nosso fizer alguma coisa que está errado, não foi orientação da de Lavor Soluções Contábeis. A gente sempre pauta todas as nossas orientações na forma da lei, na forma da legislação brasileira. Olha, na Ricardo Urbano de Lavor, eu tenho uma regra também bem clara. Nenhum cliente meu, isso eu posso me orgulhar, eu não tenho um cliente que sonega receita. Porque todos, na hora que eu descubro que está sonegando receita, meu amor, eu não tenho condições de te atender agora. Bye, bye. Bye, bye. Demite, né? Demite. É a verdadeira coisa de a gente demitir cliente. Você já ouviu falar que contador também demite cliente? Então, quando não está adequado, né? Não é, Ricardo? Aí você já... Eu te amo muito, mas... Não dá para trabalhar. Eu brinco, eu não tenho estrutura para ser presa. Eu tenho estrutura para ser chamada nem para depor, porque senão eu já chego lá, meu amigo, e não tenho... Então, assim, você tem que saber muito bem até onde você vai. Porque, assim, a gente vive num mundo que as pessoas estão muito materializadas e está esquecendo muito do ser humano. Do ser humano.
Você tem que ser... Ou eu acho que com essa questão do avanço da inteligência artificial, eu não vejo ela como uma canibalização dos trabalhos. Dos trabalhos, né? O que eu vejo é que ela vai fazer tarefas que é extremamente repetitivas para que o ser humano, para que o profissional, ele possa se conectar mais um com o outro. E ele possa ser mais humano. Ser mais humano, você está entendendo? Pensar mais no que está fazendo. Analisar os trabalhos. Sem estar fazendo tudo de forma automática. Porque, gente, hoje está tudo tão automatizado que tem gente que trabalha na mesma baia, quem trabalha no chão de fábrica, e não fala no outro, não fala com o outro. Não conhece o outro, não sabe se é casado, se é solteiro, com quem vive, se tem filho, se tem neto. Exatamente. Ricardo, é sobre justamente a transformação digital. Qual é o papel do contador estratégico dentro de uma empresa? Estamos falando de um novo tipo de contabilidade, certo? Perfeito. Na Ricardo Urbano, a gente sempre prezou para fazer uma contabilidade. Desde que a Ricardo nasceu, era uma coisa que eu queria muito. Esse foi até um dos meus maiores pecados. Exato. Nos meus primeiros clientes, eu vendi até a alma. Eu tenho uma dificuldade grande, que é na formação de preço. Isso aí é um bloqueio que eu tenho, sabe? Todo mundo. É muito difícil calcular preço e principalmente custo de serviço, né? Isso. Então, o que acontece? Eu sempre quis que o cliente da Ricardo Urbano, ele não visse como um escritório, uma coisa longe, uma coisa distante. Exato. Que ele visse a Ricardo Urbano como uma pessoa que está ali no dia a dia dele. Então, eu acho o seguinte, com essa reforma tributária, com essa inteligência artificial, eu acho que vai resgatar o nosso papel verdadeiro como analista, como consultor nas tomadas de decisões. Porque nós contadores, nesse processo enlouquecido de tanto cumprimento de obrigações acessórias, a gente deixou espaço para muitos economistas ocuparem um espaço que era para ser nosso, não desmerecendo os economistas, mas a maioria dos controles hoje das empresas são economistas. E também estão surgindo aí vários consultores, todo mundo hoje é consultor. Isso. E chega, com soluções milagrosas, que o contador já está ali e já faz tudo. Já sabe. Então, assim, eu acho que isso vai ser um resgate maravilhoso para a nossa profissão, sabe? Exato. Muito, porque assim, até 2033 vai ser enlouquecedor. Porque além da gente acompanhar essas loucuras da reforma tributária, a gente ainda tem toda a outra legislação que os governos e os municípios não param de demandar, né? De demandar, exatamente. Sobre isso, eu quero até perguntar para você, porque eu sei que você é uma das referências femininas na contabilidade cearense. Qual o maior obstáculo que ainda impede mais mulheres de alcançarem cargos nesse setor? O que acontece? Hoje eu até vejo um pouco mais tranquilo, porque é o seguinte, a gente vive muito a questão de que a mulher, até a questão, vamos para a equiparação salarial. A gente vive um mundo extremamente machista. Está mudando, mas ainda existe um preconceito velado, que ninguém fala, mas é ainda muito desafiador. Mas hoje o mercado está bem mais aberto. Primeiro porque muitas mulheres estão indo à frente, paga-se um preço por isso, as mulheres que estão avançando nesse ponto. Né? Então, o que acontece? A Luísa Helena Trajano foi uma que ela assumiu essa batalha muito veemente, né? Com o grupo Mulheres do Brasil. Exato. Então, assim, é um grupo que eu faço parte, que eu tenho, assim, parabéns. Tenho maior orgulho. Então, o que acontece? É um mercado que está aí para a gente poder avançar. E somos nós que precisamos estar lá, se desafiando. A mulher ela tem que provar, infelizmente,
que ela é melhor, que ela é capacitada. A gente tem que estar todo dia, a gente tem que estar nunca cobra que um homem esteja com as unhas feitas, com o cabelo bem arrumado, com a roupa que repetiu a roupa, que não sei o quê. E quanto a nós mulheres, isso é imensamente cobrado. E o pior, que a cobrança é de outras mulheres. De outras mulheres, O que eu vejo mais é que esse desafio, por mais grupos que participam, por exemplo, eu sou do IBF Mulher, um grupo que eu simplesmente amo. Eu faço parte do PUC Engine, eu sou a representante, eu sou diretora feminina aqui do estado do Ceará, da PUC Engine, sou mentora da Alumina, porque eu procuro estar próxima desses grupos que é voltado para mulheres. Muito bem. Porque as mulheres, elas precisam se sentir que elas conseguem chegar lá. Exatamente. Eu quero aqui concluir uma parte do nosso papo, perguntando o que você acha do contador, principalmente da contadora aqui no Brasil, com essa questão da cultura ainda que ainda é muito patriarcal, né? E também a questão da reforma tributária que tá em voga e já está em andamento, mas a partir de 2026 até 2033 é que vai ficar mais forte ainda. O que você pode nos ajudar sobre isso? Olha, o que acontece? A gente está vivendo um momento extremamente desafiante. Só um parênteses. Eu acho que a mulher, não desmerecendo os homens, principalmente eu diante de você, mas cá para nós, as mulheres, eu acho que elas são melhores contadoras do que os homens, porque as mulheres, elas são extremamente analíticas. Ainda bem que eu tenho 2 mulheres lá como sócia. Nadi Lavô sou eu e minhas 2 filhas, Rosita Lavô e a Emanuela Lavô. Então, graças a Deus. Emanuela, um cheirão bem grandão para você. Então, o que acontece? Vai ser uma jornada bem delicada, mas cada uma de nós tem que estar estudando mesmo. A reforma tributária, ela é uma realidade. Ela já aconteceu, não vai acontecer ainda. Então, o que acontece? Se você não começou a estudar, a se preparar para a reforma tributária, você já está para trás. Cuide. Porque senão em janeiro você vai estar surtando, porque as notas fiscais dos seus clientes vão estar sendo denegadas. Exatamente. Ricardo, se você pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para os contadores, para os estudantes e as estudantes de ciências contábeis que nos ouvem sobre propósito, coragem e constância, qual seria essa mensagem? A mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês é, primeiro, tenham certeza do que você quer. Porque para você fazer algo realmente bem feito, com coragem, com amor, para você enfrentar os desafios que essa profissão exige, para você ter constância, você precisa ter amor. Mas nem só de amor a gente vive. Você precisa estudar. Outra, não desistir no primeiro obstáculo. Mais não acredite que a profissão de contabilidade vai ser extinta, porque eu não acredito nisso. E outra coisa, não se perca da sua essência, de quem você verdadeiramente é, para você se encaixar na vida ou no profissionalismo de alguém. Seja você mesma a protagonista da sua história. Seja a história que você quer contar. Porque quando você se deitar no seu travesseiro, você precisa ter paz na mente, paz no coração e paz na alma. E simplesmente poder dizer assim: meu Deus, eu estou aqui. Faça em mim o que verdadeiramente precisa ser feito. Meu amor,
Não tem milhões, nem brilhantes, nem terras raras, nada que compre isso. Muito bem, gostei. Ricardo, tem esse globo aí, não sei se você observou, esse globo me acompanha em todos os episódios. Desde o primeiro episódio que eu trago esse globo, e ele faz parte já do nosso DiLavoCast. E esse globo, é porque eu sou muito sonhador, então ele sempre me acompanha para eu realmente me lembrar e constatar e sonhar cada vez mais, cada dia mais, né? Então, o globo no DiLavoCast número 16, Belém do Pará, quando a contabilidade respirou a Amazônia. Há viagens que não terminam quando o avião pousa. Elas continuam dentro da gente, como uma lembrança viva do que somos e do que podemos ser. Foi assim em Belém do Pará durante o 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado entre 26 e 29 de agosto de 2012. Mais de 5.000 profissionais, estudantes e líderes contábeis se reuniram sob um mesmo ideal: discutir a contabilidade para o desenvolvimento sustentável. E lá estávamos nós, eu, João de Lavô, acompanhado da minha filha e sócia Emanuele Lavô, sendo recebidos com carinho e alegria pela amiga e contadora Laís Bonfim, grande parceira de jornada da minha outra filha e sócia Rosita Lavô. Ficamos hospedados em sua residência na vizinha cidade de Ananindeua, cidade acolhedora, vibrante e cheia de histórias, que respira o mesmo ar cultural e amazônico de Belém. Belém, aliás, é uma cidade que encanta todos os sentidos. Caminhar pelo ver-o-peso é mergulhar na alma do Pará. O cheiro do tucupi, o colorido das frutas, o som dos feirantes e o sorriso do povo resume o Brasil em sua forma mais genuína. A Estação das Docas, com seu pôr do sol sobre a Baía de Guajará, mistura arquitetura histórica, gastronômica e música em um cenário que parece feito para conversar e contemplar. E poucos quilômetros dali, a natureza assume o comando. A ilha de Mosqueiro é um espetáculo à parte. Praias de água doce, coqueiros que dançam com o vento e um pôr do sol que parece pintado à mão. É impressionante ver como o rio ganha corpo de mar. Um lembrete de que a Amazônia é múltipla, poderosa e generosa. Foram dias de aprendizado e encantamento. O congresso misturava tradição e inovação, com fóruns e workshops sobre meio ambiente, ética e educação. Grandes nomes nacionais e internacionais marcaram presença. O ex-presidente Bill Clinton, o senador Cristóvão Buarque, a senadora Ceres Chezazensko, representantes da CVM e do Tesouro Nacional, todos reforçando o poder da contabilidade como ciência social e aplicada e ferramenta de transformação. Mas o que mais me marcou foi a atmosfera. Havia um sentimento de pertencimento, como se cada profissional ali entendesse que estava ajudando a reescrever o papel do contador no século XXI. À noite, Belém se iluminava em festa. Fafá de Belém, Diogo Nogueira, Gabi Amarantes e Fagner, todos celebrando conosco o orgulho de ser contador e o prazer de estar na Amazônia. Hoje, neste episódio do DiLavoCast, onde celebramos as mulheres que contam histórias e transformam negócios como Ricardo e Urbano, eu me lembro daquele congresso como um marco, porque ali que percebi o quanto a contabilidade precisava e ainda precisa do toque humano, da sensibilidade feminina, como está representada aqui pela Ricardo, e da coragem de quem sonha em fazer diferente. Belém me ensinou que a contabilidade é também um ato de fé no futuro. E é por isso que o globo gira novamente aqui no DiLavoCast
para lembrar que cada viagem profissional é, no fundo, uma viagem de alma. Agora eu quero pedir para Ricardo, né? E antes de encerrarmos esse episódio tão inspirador do De Lavô, número 16, Mulheres que Contam Histórias e Transformam Negócios, quero abrir este momento especial para as considerações finais da nossa convidada Maria Ricardo Urbano. Maria, foi uma alegria enorme tê-la conosco. Sua trajetória como mulher, como mãe e empresária contábil é um exemplo de liderança e propósito. Hoje você nos mostrou que contabilidade é mais do que técnica, é vocação, sensibilidade e visão. E agora deixo o microfone com você para suas palavras finais, suas mensagens de inspiração, claro, suas indicações culturais, porque aqui no De Lavocast a gente acredita que conhecimento também se alimenta de arte, literatura e boas ideias. Maria Ricardo, compartilhe conosco um livro que marcou a sua vida, se você quiser, ou que você indicaria para quem deseja crescer como profissional e ser humano, um filme ou série que te inspirou como líder e mulher, e um vídeo ou palestra que mexeu com seu olhar sobre propósito e empreendedorismo. E aproveite também para deixar suas redes sociais, para que nossos ouvintes e espectadores possam acompanhar seu trabalho, aprender com seus conteúdos e fortalecer essa rede de conexões que eleva a contabilidade brasileira a um novo patamar. O espaço é seu, Ricardo, e mais uma vez, muito obrigado por essa troca rica, humana e inspiradora. E eu quero logo aproveitar, antes de você fazer suas considerações, e deixar um mimo aqui, uma caneca do De Lavocast para você. De Lavô, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, foram tantas perguntas. Tantas emoções. Tantas emoções. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a você. O que acontece? Na minha vida, tudo que aconteceu, mesmo eu sendo contadora, eu sendo empresária contábil, eu sou uma pessoa que eu me considero imensamente amada por Deus. Eu nem mereço, porque se tem um ser humano pecadora, sou eu. Mas assim, Deus, ele faz as coisas na minha vida de uma forma que eu nunca esperei. Porque o que acontece? Olha, eu nunca me imaginei sentada aqui fazendo um podcast como você. Eu nunca me imaginei recebendo uma homenagem no CRC, que eu fui homenageada pelo CRC em 2023, agora em 2025, pelo SESCAP. Nunca me imaginei empresária contábil. Na minha vida, eu só tinha um pensamento. Que nunca nenhuma das minhas irmãs teria menos do que eu. Exato, muito bom. E Deus foi fazendo acontecer. Foi fácil? Não foi fácil. Chorei, passei noites acordadas, passei. Mas tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. O meu primeiro livro que eu tive foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Show, muito bom. Foi o primeiro livro que eu consegui comprar. Foi quando eu fazia a 8ª série. Muito bom. Então, assim, para mim, eu já li vários livros, eu poderia citar inúmeros. Mas esse primeiro livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, ele é extremamente representativo para mim. Porque Júlio Verne, ele me mostrou naquele livro que eu tinha um mundo, como você tem o globo. Exato. Eu que representa o mundo, né? De oportunidades. Então, assim, esse é um livro que me inspira. Um outro livro que eu acho, modéstia à parte, a minha face, é o livro da Brené Brown, A Arte de Ser Imperfeita. Porque
eu me vejo como uma pessoa que não se enquadra em nenhum padrão. Muito bem. Nenhuma caixa. Isso não me faz me sentir menor e nem maior. Exato. Bom, e outra coisa, um filme que me marcou. Eu tive vários filmes, mas eu vou falar um que foi o que eu assisti há pouco tempo e que ele me marcou demais. Eu acho que tudo que reconecta a gente com o nosso eu interior e com Deus, eu acho que ele serve para tudo. Foi o Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra, muito bacana. Quarto de Guerra, eu já assisti 2 vezes. Outra coisa, mulheres que me inspiram. Eu tenho uma paixão por filosofia. Show de bola. Porque eu acho que a filosofia, ela explica. A filosofia E abre a mente, né? A filosofia explica o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser e o meu jeito de sentir. Então, o que acontece? Eu gosto muito da Lúcia Helena Galvão. Amo o estoicismo puro. Exatamente. Amo Cortella. Amo Karnal. Amo o Pondé. Luiz Felipe Pondé. Então, o que acontece? São todas uma pessoa assim que me inspirou, assim, um empresário que realmente me inspirou muito, o Abílio Diniz. Abílio Diniz, show de bola. Porque a forma como ele eu tenho a honra de ser amiga do neto dele. Do neto dele, muito bem. Então, o que acontece? Eu gosto muito dessa questão que liga o ser humano, o amor à profissão e o amor e respeito a Deus. A Deus, exatamente. Então, Abílio Diniz é um empresário que foi exemplo para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Qual foi um outro que você perguntou para ver se eu respondi? Algum vídeo, mas... Algum vídeo. Algum TED, você gosta dos TEDs? Não, sou apaixonada pelos TEDs. Até porque sou amiga pessoal do Vitor Paiva, que é ele quem coordena o TED aqui em Fortaleza. Nossa, muito bom. Então, assim, para mim, eu sou uma fã incondicional do TED. Porque eu acho, assim, fabuloso. Uma mulher que me inspira muito. Michelle Obama. Michelle Obama, excelente esse. Michelle Obama. O livro dela é impecável. E o filme também é Indústria Americana, já assistiu? Eu não assisti. Pois aí no final tem o Barack Obama e a Michelle Obama, e eles dão uma palhinha no final do filme. Pois tá aí, tu me manda depois. Então, assim... America Factory, que é Indústria Americana. Então, assim, são... Faltou? Não, tudo show. E a outra coisa, para finalizar, meu propósito mesmo, assim, resumindo em uma frase. Ser um ser humano melhor hoje, ser um ser humano melhor amanhã do que o que eu fui hoje. E comparando com você mesma. Exatamente. Não comparando com os outros. E suas redes sociais, o que você quer que divulgue aí? Ricarte Urbano Contabilidade e Ricarte.urbano. Por favor, me sigam, porque eu amo um perseguidor. Muito bom. Ricarte, eu quero apresentar aqui para o nosso público também meus 2 livros que já estão à venda aqui nas livrarias Leitura, né? Do Shopping Iguatemi, do Shopping Rio Mar Papicu e do Shopping Del Passeio, né? Então, eu sempre converso. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava inquieto sobre os erros, né? Sobre essa palavra, os erros. E eu sempre errei muito e erro até agora. E vou errar ainda, né? Todos nós, seres humanos, a gente faz isso. Aí eu descobri que já estava com mais de 1000 páginas escritas. Aí eu não vou fazer um livro de 1000 páginas. Então... por quê? Porque são poucos livros, além da Bíblia e da Revolta de Atlas, né, que é
É um livro que tem 1.215 páginas e eu já li e é excelente, é uma indicação. Mas aí eu resolvi transformar numa trilogia. Então fiz a trilogia Os Erros Não Nos Definem, é o primeiro livro, é o livro 1. E o livro 1 aqui, bacana que na página 250, quando vocês adquirirem, aqui tem, no final da página há um conceito japonês chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro, realçando as rachaduras ao invés de escondê-las para os mestres dessa arte. Uma peça que já foi cortada e que já foi curada é mais valiosa do que uma que nunca se partiu. Assim somos nós depois dos erros. Então, não se preocupe se você errou, porque errar é humano. E pegando o gancho, foi que eu fiz essa capa. Aqui é uma tigela de cerâmica japonesa quebrada e consertada com ouro, né? Então, foi um mote para o livro 2. O livro 2 é O Legado dos Erros, como nossas falhas constroem o futuro. E o livro 3 está saindo, que é A Sabedoria dos Erros. Está saindo daqui para o final do ano, está saindo o livro 3. Ricardo, o episódio foi sensacional. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do De Lavocast. E que conversa inspiradora tivemos hoje. Com Maria Ricardo Urbana, revisitamos não apenas números e balanças, mas histórias de coragem, liderança e propósito. Falamos sobre o desafio de empreender em um mercado competitivo, sobre a força das mulheres que constroem empresas sólidas e sobre como a contabilidade, quando feita com ética e sensibilidade, transforma realidades e também pessoas. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Você representa uma nova geração de contadoras profissionais que unem técnica e sensibilidade, estratégia e empatia, e que provam todos os dias que o sucesso pode e deve ter propósito. Foi uma honra ter você conosco neste episódio que celebra o protagonismo feminino e o poder de transformar negócios com inteligência, humanidade e visão. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que acreditam que conhecimento muda destinos. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., desenvolver o Nordeste é mais do que uma meta, é uma missão que atravessa gerações. E a FBNB, que reúne os funcionários do Banco do Nordeste, acredita no potencial humano e no papel da educação financeira e social como motores de desenvolvimento sustentável de nossa região. A Dilavô Soluções Contábeis, que eu tenho a honra de ter fundado em 1999, transformando contabilidade em estratégia. Em 20 de outubro agora, nós completamos 26 anos de fundação, né? Mantendo vivo o compromisso de oferecer soluções contábeis inteligentes, éticas e conectadas com o futuro. Mais do que números, entregamos visão, confiança e resultado, porque para nós, cada cliente é uma história de sucesso compartilhado. E a Dilavô Editora e Educação, a mais nova empresa que nós criamos pensando aqui nos meus livros, mas pensando também no mercado editorial brasileiro. Difundindo conhecimento, ética e propósito em todo o Brasil. Por meio de livros, cursos e produções educativas, seguimos inspirando mentes e corações, promovendo a formação de líderes que unem fé, razão e transformação. Hoje saímos deste episódio lembrando que liderar é servir, empreender é aprender e contabilizar é humanizar. Que a história de Ricardo Urbano continue inspirando novas gerações de contadoras, empreendedoras e sonhadoras, mulheres que não apenas contam números, mas contam histórias que movem o mundo.
E como eu sempre digo, contabilidade é muito mais do que cálculo. É propósito, é ponte, é futuro. Eu sou o João de Lavor e este foi o De Lavor Cast 16. Nos vemos no próximo episódio, porque o conhecimento não para e o propósito continua em movimento. Muito obrigado. De Lavorcast. De Lavorcast.